Tá bom, então. Bem, nós estamos iniciando nossa gravação. Mais um convidado do Projeto Inspiração, Edgar, da Receita Federal. Edgar, se você quiser se apresentar, fique à vontade. Bom, é um prazer, tá? É um prazer muito grande ter sido chamado para participar dessa conversa, desse bate-papo. Meu nome é Edgar Molo Filho, eu sou agente da Receita Federal aqui em Poços de Caldas, tenho mais de 30 anos de Receita, sou analista tributário, comecei em São Paulo, fui chefe em São Paulo de atendimento, fui chefe do atendimento em Pouso Alegre durante 13 anos, e aqui na extinta Delegacia de Poços eu também fui chefe do Centro de Atendimento ao Contribuinte. Então, conhecemos um pouquinho esse contato com o contabilista, espero poder ajudar nessa conversa. Não, te agradeço. O intuito desse projeto Inspiração é mostrar para as pessoas todos os campos, né, todas as possibilidades que o mercado de trabalho pode oferecer para nós que estamos na contabilidade, para quem ainda está aí no ensino médio para escolher sua profissão. Acho que toda boa conversa traz muito conteúdo e muitas novas ideias. Então, eu queria começar perguntando para você o que você acredita que o ensino contábil se diferencia das outras áreas do saber. O que você vê na área pública que a contabilidade pode agregar? Olha, muita coisa. Na verdade, a contabilidade, eu vou explicar um pouquinho a minha experiência com contabilidade, afora o contato com o contabilista. Há muitos anos atrás, eu fiz uma faculdade de administração em São Paulo, uma faculdade pequena chamada Campos Sales, que era um antigo colégio técnico de contabilidade lá do início do século passado. E aí eu entrei nessa faculdade de administração, e lá nós tínhamos o professor que cuidava do curso, era um contabilista, e ele dizia sempre, um bom administrador tem que conhecer contabilidade. E ele explicava o porquê. Por que era importante? Porque naquela época, isso em 1990 e alguma coisa, era just in time, Kanban, a gente ficava falando sobre essas coisas todas. E lá tinha muita aula de contabilidade. Tinha contabilidade de custo, contabilidade de tudo quanto é tipo de coisa. E ele explicava o seguinte, um administrador que não entende o que o relato contábil, sabe, as escritas contábeis estão dizendo, ele nunca vai entender o que ele tem que fazer no futuro. Porque essa é acho que a grande pegada da contabilidade, entendeu? Que ela é enevoada, assim, do fato de pensar que o contabilista é aquele que fica prestando informação para os fiscos. O contabilista é aquele que presta a declaração, que faz declaração disso, daquilo, e etc, etc, e manda a guia para o cara pagar. Sabe, o contabilista, no fundo, ele ele permite dar ao administrador as ferramentas para ele entender exatamente qual é a situação da sua empresa. Como ela está hoje, como ela estará amanhã e muito mais no futuro. Porque a pessoa que entende a contabilidade e que entende a leitura dos dados que estão ali, ele pode ver hoje, você vê que uma empresa ela está muito bem, mas que ela está criando um buraco que daqui a 1, 2 anos ela vai ir para o beleléu. Sabe? Porque isso está na contabilidade, isso está nos escritas, entendeu? Está lá mostrando. E as pessoas não conseguem enxergar isso, dessa importância. Por quê? Porque, na verdade, todo mundo acha que o contador, ele ainda é um guarda-livro. É aquele que pega os papeizinhos, faz lá os bilhetinhos, escreve lá à mão, etc. e tal, e serve só para isso. Entendeu? Então, eu vejo essa disciplina, essa ciência que é a contabilidade, uma importância muito grande, que vai muito além daquilo que eu vivencio no dia a dia. Entendeu? E acho que é muito importante, não só para as grandes empresas, mas para o pequeno empreendedor também conhecer o básico da contabilidade. Porque qual é o maior problema de um pequeno empreendedor? É dar preço para o seu produto, para o seu serviço. Ele não sabe dar preço, ele não sabe quanto custa, ele não sabe, ele fala, vou dar por 10 reais, tá bom 10 reais, mas 10 reais não vai pagar.
Tudo bem, Sandra? Desculpa, gente, tudo bem, mas eu apanhei até aqui do negócio. Ai, que vergonha. Bem-vinda à turma que entrar, apanha. Sandra? Bem-vinda à turma que apanha. Meu A gente apanha com o gato morto até ele miar, né? É aquela coisa, sabe? Mas aprende, né? Mas agora também eu aprendi. Ok. Prazer, viu, Sandra? Eu estava Prazer é meu. falando com ela aqui da importância da contabilidade, e eu estava falando da importância, inclusive, para os pequenos empreendedores, para os pequenos empresários, porque, como eu falei, as pessoas não sabem nem dar preço, entendeu? Ela põe o preço no produto ou no serviço baseado no nada, na cabeça dela. Enquanto se ela tiver um mínimo de conhecimento contábil ou buscar no contabilista essas informações, ele vai entender que não adianta ele simplesmente colocar um preço X, que aquilo não vai pagar as contas dele. Aí daqui 6 meses ele faliu. Daqui 6 meses ele tem que fechar o seu negócio, porque ele conseguiu vender bastante, mas ele não conseguiu ganhar o dinheiro suficiente para manter o seu próprio negócio. Então, é essa diferença, assim, principalmente no mundo de hoje, e numa situação como a nossa, que nós estamos numa pandemia, onde a economia tem muitos problemas, nós temos muita gente desempregada, muita gente buscando o empreendedorismo como solução para a sua situação financeira, sabe? Esse conhecimento, ele é fundamental, e a contabilidade tem muito para fazer com isso, não só, como eu disse, para as grandes empresas, mas para os pequenos também. Espero ter respondido. Respondeu sim. Sandra, nós estamos indo para a segunda pergunta agora. Ah, tá bem. Então, doutor Edgar, como unir a prática à teoria? Bom, o doutor fica de lado, né? Vamos ficar tranquilo que doutor nós não somos. Pode me chamar de você, tá? Tranquilamente. Como unir? Então vamos lá, entendeu? Vamos pensar no dia a dia do contabilista. O NAF, ele foi criado, entre outros motivos, ele foi criado exatamente para dar para o aluno, tá, de contábeis a possibilidade de ter acesso à prática. A prática, claro, no que tange a atividades relacionadas à Receita Federal, ok? Porque o NAF é um projeto desenvolvido dentro da Receita Federal, junto com as entidades de educação, notadamente as de contabilidade. Então, o núcleo foi criado exatamente para dar àquele aluno um conhecimento que ele só vai ter o dia que ele sair da faculdade. Vou dar um exemplo para vocês. Eu sou formado, apesar de ter feito administração, ter feito cinema, ter feito letras, eu me formei em Direito. Sou bacharel em Direito. E a primeira coisa que você sai, você tem muitas aulas de direito disso, direito daquilo, e quando você sai, isso eu sei, não porque aconteceu comigo, porque eu não fui advogar, eu sou servidor da Receita Federal, então eu estou impedido de advogar, só quando eu me aposentar ou se eu tivesse saído da Receita é que eu poderia fazê-lo, mas eu tenho muitos amigos que se formaram e a coisa mais engraçada é que, assim, tudo aquilo que você aprende, você tem que aprender tudo de novo. Tudo de novo. Porque a teoria, ela é muito importante, ela é fundamental, ela é a base de tudo. Não adianta achar que só a prática resolve, principalmente quando nós temos como a contabilidade, como o direito, onde você tem que trabalhar com legislação, onde tem regras muito específicas, muito determinadas do que deve ser feito, do que não deve ser feito. Então não adianta aquela coisa eu faço sem ler, entendeu? Mas o que ocorre? Quando o cara, o advogado, ele sai, assim como o contabilista, para fora, ele pegou o diploma dele e foi começar a trabalhar, ele vai ver que muito daquilo que ele aprendeu faltou para ele. E não é porque houve uma falha da universidade ou da faculdade, até porque o tempo exíguo
E quando nós falamos de contabilidade, nós notadamente nós temos que pensar em legislação previdenciária, legislação tributária, legislação trabalhista, sabe, legislação municipal, estadual, federal. A quantidade de conhecimento específico que o contador tem que ter, uma faculdade precisaria de 20 anos para formar uma pessoa nesse sentido. Ela dá o básico, o conhecimento fundamental, conhecimento das bases da contabilidade e também daquelas informações que são necessárias a serem prestadas, seja na área trabalhista, na área tributária, na área que for, previdenciária, sabe? Mas a prática, entendeu? Ela vai acontecer no dia a dia. Por isso é muito importante que o aluno, ele entre no NAF, ele participe do núcleo de apoio. Por quê? Porque lá ele vai ter contato a como fazer a declaração de imposto de renda, que é fundamental para qualquer contabilista, para qualquer um. A declaração de imposto de renda não só é um grande momento, aquele momento da declaração de conseguir recursos financeiros, que é um bom momento para que o contabilista consiga manter, inclusive tem gente que mantém o escritório com aquilo que ele ganha na declaração de imposto de renda, entendeu? Mas mais do que isso, é ali na declaração de imposto de renda, por exemplo, que ele vai contactar novos negócios, entendeu? Porque eu faço a declaração da Sandra, mas a Sandra, o marido dela ou ela mesma tem uma empresa, de repente, essa empresa pode vir para mim. Então, a pessoa nunca fez uma declaração de imposto de renda na faculdade, eventualmente se fez uma, mostraram para ela rapidamente do que é. Se ela vai no NAF, ela tem acesso a isso, ela tem acesso do que são os cadastros, do que é um CPF, do que é um microempreendedor, agora da parte de comércio exterior que tem aí, né, que eu fiquei sabendo. Então, essas informações todas, elas estão fora da faculdade. O NAF vem trazer isso para dentro da faculdade. Então é importante que o cara participe. Olha, mas e se ele não puder participar porque ele já está trabalhando num escritório? Muito bom para ele, porque ele pode trazer para os alunos, os colegas dele, informações e questionamentos para o professor e também pode levar informações da faculdade para lá que pode melhorar, entendeu? Porque hoje em dia, a coisa mais importante, olha, isso eu estava falando agora há pouco, antes da gente começar aqui. Eu participei de uma reunião com uma série de administradores, delegados, superintendentes, coordenadores, subsecretários, e a Receita, ela está indo para um caminho, ela está se inovando, se renovando de uma forma tão bacana, tão assim interessante, que se o contabilista ele se ater apenas e tão somente aquilo que ele teve na faculdade, ele vai sair completamente despreparado para o mercado de trabalho. Então, assim, aproveitem a oportunidade que vocês estão no NAF, porque o NAF tende a ampliar as suas atividades, sabe? Quanto mais conhecimento vocês tiverem, melhor vocês vão estar colocados no mercado de trabalho, que é um dos problemas que nós temos no Brasil. No Brasil, você tem vocês sabem disso, entendeu? Tem muitos lugares que precisam de pessoas, mas não tem pessoas com capacitação para aquilo. Entendeu? Tem muita atividade, tem muito nicho que você pode buscar. Nós temos quase 15 milhões de desempregados, mas tem muito lugar que está precisando gente porque não tem capacitação, as pessoas não estão qualificadas. E o contador, sabe, ele tem isso. Você pode, se vocês com certeza devem ter colegas que, ao se formarem aí no Unis, veio escritório de contabilidade buscá-los para levá-los para dentro do seu trabalho. Por quê? Porque sabem que são pessoas que, além da faculdade ser uma faculdade reconhecidamente importante nessa área, ela tem o NAF. Então, é isso que eu acho que é importante você levar, e é por isso que eu acho da importância do NAF. É quase um conhecimento que vem paralelo, né, à faculdade. Ele entra no outro. Na verdade,
Caminhando junto. Nem acho que seja paralelo, mas ele há uma intersecção entre um e outro, entendeu? Os questionamentos que você, de repente, aquilo que você vê no dia a dia, no NAF, você reporta isso para dentro da classe, da sala de aula, que vem o retorno teórico, e assim, às vezes muitas coisas que você vê na prática, você não sabe por que é assim. Aí você pode questionar o seu professor, que ele tem o conhecimento prático, o começo teórico e também prático, eventualmente, e ele pode falar, mas isso é assim por causa disso, disso e daquilo, entendeu? Então, a gente tem que realmente misturar essas duas coisas, senão fica difícil. Com relação o que a pandemia trouxe de desafios e oportunidades. Bom, é difícil falar sobre a pandemia, né? A gente falar de alguma coisa boa sobre a pandemia é até difícil, sabe? Porque com quase 500 mil pessoas mortas, cara, assim, é uma coisa que deixa a gente completamente fora da casinha. Eu acho que as pessoas elas estão perdendo muito a noção do que é do que são 2.000 mortes, por exemplo, por dia, sabe? Ou na cidade, sabe, morrer 3, 4, 7 pessoas, outro dia morreram em Poços aqui, num único dia de Covid. É uma coisa, assim, absurda, entendeu? Mas não a Covid em si, mas principalmente a necessidade do distanciamento social, fez com que se ampliasse isso que está acontecendo agora, tá? Que nós estamos aqui conversando, dificilmente, provavelmente não aconteceria, entendeu? Nós não teríamos a oportunidade de estarmos aqui conversando, entendeu? Então, essa questão do distanciamento, que criou, ampliou a questão do teletrabalho, do home office, e o conhecimento tecnológico dessas plataformas como essa que nós estamos usando aqui, o Google Meets, mas as outras, Zoom e as outras todas, entendeu? Fez com que todo mundo tivesse a oportunidade de ampliar não só a conversa, mas o conhecimento. Porque bater papo é bom, não é ruim não, entendeu? Mas claro que bater papo é muito melhor, eu com uma cervejinha aqui do lado, a gente no botequinho ali, comendo um tira-gosto e falando aquelas bobagens que a gente fala quando está sentado com os amigos. É muito bacana, é muito legal. Mas dentro de um universo corporativo, do universo de uma organização, seja ela uma faculdade, seja ela um órgão como a Receita Federal, a gente não só tem que conversar, não só tem que trocar essas ideias, mas tem que ampliar o conhecimento, entendeu? Então, as ferramentas, os mecanismos que estão sendo criados dioturnamente para ampliar a possibilidade da gente ter acesso ao conhecimento, é o grande ganho que a gente teve, sabe? Claro que existe um desafio muito grande da gente participar de reuniões eu faço bastante reuniões com contadores, estamos acertando agora uma em Pouso Alegre, que vai ser conjunta entre a OAB e o CRC, o Sindicato dos Contabilistas. A gente vai fazer um apanhado sabe, dessas pessoas, que elas também têm que interagir entre si, entendeu? O advogado com o contador, eles têm que conversar, e isso não seria possível absolutamente, sabe, de você conseguir fazê-lo presencialmente. Você consegue colocar presencialmente 30, 40, 50 pessoas, a gente consegue colocar 120, 200, entendeu? Mas é um desafio também você prestar atenção. Vocês estão em aulas presenciais? Não estão em aulas online, é isso? Claro, vamos colocar claramente. Agora estou falando com todo mundo que está vendo aqui. É difícil, tem hora que é complicado. O professor começa a falar uns trecos ali, você fala, mas meu Deus do céu, agora eu vou dar um perdido aqui, né? Vou dar um perdido e seja o que Deus quiser. O celular, né? O celular tá ali. Claro. Então, assim, a gente tem que aprender. E eu fiz curso específico para isso, então, se hoje eu falo um pouco mais de tranquilidade, sabe, numa situação como essa,
é porque me ensinaram algumas coisas e você tem que aprender, é que assim, nós que estamos falando, temos que ser mais assertivos, temos que falar ser mais direto no que é importante ser falado, entendeu? Temos que criar mecanismo para chamar a atenção das pessoas. E aquelas que estão ouvindo, elas têm que criar uma dinâmica e criar também condições para que ela realmente foque na informação dada. Porque tem um detalhe. Missão dada é missão cumprida. Professor colocou matéria na lousa, meu querido, é matéria de prova, não é isso? Não é essa a conversa? Então, assim, se você participa, eu participo de muitas reuniões. Teve semana que eu participei de 14 reuniões em 5 dias. É uma coisa impressionante. Graças a Deus isso não aconteceu mais. Entendeu? Entre reuniões e cursos, etc. e tal. Coisas que eu fiz aqui presencialmente, com coisas da delegacia, da superintendência, porque eu faço também parte da equipe de cidadania, então são muitas coisas ao mesmo tempo. Você tem que pensar o seguinte, que você tem que achar um tempo, você tem que achar o seu tempo, entendeu? Para realmente determinar que você vai prestar atenção naquela informação que é fundamental para você. Toda e qualquer informação dada dentro de uma faculdade, não é à toa que ela está lá. Você pode ter certeza que os seus professores, os seus coordenadores, eles estudam, sabe, a grade curricular, as matérias, o que tem que ser dado, porque é aquilo que eles verificam pela experiência, que não é pouca, do que é importante para os alunos conhecerem. Se você perde aquela aula, se você perde aquela informação, se você perde aquele conhecimento, talvez quando você for para a prática, aquela informação teórica vai lhe faltar. Então, alunos, eu falo isso porque eu fui um péssimo aluno, então já estou avisando, entendeu? Porque o meu mote era o seguinte, eu ia para a prova, o cara falou, você não está preocupado? Aquelas provas que você sabe que vai ser difíceis mesmo, sabe? Aqueles professores que vão carcar o fumo. E aí eu falava assim, olha, quem não sabe não tem dúvida, entendeu? Porque eu não tinha estudado, então eu não tinha dúvida nenhuma. Para mim estava tudo no vácuo mesmo. Mas, como eu já fiz a faculdade um pouco mais velho, não, fiz com quase 40 anos essa faculdade, e direito é uma coisa onde você tem que saber escrever, você tem que saber dissertar sobre aquilo que você está sendo questionado, você tem que ter argumentação, então, é claro que eu tinha um diferencial em poder colocar isso, mas nem todo mundo tem isso, tá? Então, assim, a gente tem que pôr na cabeça, nós temos que prestar atenção, nós temos que levar aquilo a sério, e mais do que isso, temos que questionar. Questionar, porque, assim, se nós, como alunos, temos que mudar a nossa forma de agir, e temos que realmente ter esse convencimento, o professor também tem que fazê-lo. Entendeu? Então, ele tem que atentar àquelas perguntas que são feitas, dar o retorno, fazer, eu não gosto muito de fazer esse tipo de neologismo, mas essas linkagens, né, com outras áreas, principalmente com a área prática. Na contabilidade, eu acho que é fundamental, toda vez que você colocar uma situação específica, que seja até falando de como é que fala? Questões de balanço patrimonial, questões mesmo de escritas contábeis, etc., você sempre reportar uma situação prática, sabe, que possa identificar ali, sabe, uma coisa que vai acontecer com o aluno fora dali, fora do ambiente. Entendeu? Então, assim, as grandes vantagens que foram criadas para a grande vantagem que eu vejo não com a pandemia, tá? Fique bem claro, mas com essa questão do distanciamento social, é a possibilidade de a gente ampliar o nosso leque de informação, que antes era muito restrito, porque nós tínhamos essa questão da questão presencial, que nem sempre é possível. Porém,
como falei, os desafios é você ter atenção, você ter tempo, você realmente ter uma rotina para trabalhar isso, que nem sempre é fácil. Tenho certeza que para vocês não é, porque para mim também não é. Não é verdade? Tem que ter disciplina, né? O básico. Não, e disciplina não é uma coisa que você compra na rua. Você não vai lá assim, me dá aí, ó, 5 quilos de disciplina. Não tem, não vai. É fácil. E assim, quem é mais novo tem a possibilidade de aprender mais rapidamente isso. Quem é mais velho como eu, é um pouco mais difícil. Pau que nasce torto, morre torto. Só que o que a gente tenta fazer é desentortar um pouco. Torto ele vai, mas ele vai menos torto. O Edgar, você acredita que foi um divisor de águas? Com Porque certeza. a gente tem tantas opções, né? É tudo tão fácil ali na palma da mão e acaba que, falo por mim, né? Estou aí próxima de formar. Eu vou sempre nos assuntos que mais me interessam, ou nos assuntos que eu fiquei meio assim, com aquele gostinho de quero mais, digamos assim. Isso. E aí eu vou buscando aquilo ali, e esse interesse é uma coisa muito pessoal, né? Cada um vai seguir um caminho, tudo. Mas eu queria saber, assim, se você vê que hoje, né, a tecnologia, ela possibilita ampliar ainda mais o que já estava ao alcance, mas ela consegue, de alguma maneira, preparar mais ou modificar mais o tipo de profissional que vai chegar no mercado, no final das contas? Acho que não. Assim, não, vou explicar o porquê que eu acho que não. A tecnologia, a informação, a internet, essas ferramentas que nós temos de videoconferência, todos esses materiais, entendeu? O acesso a Big Data, a planilhas muito sofisticadas. Então, esse conhecimento todo, ele está ali. Ele está ali, pronto, entendeu? Você tem que ir atrás, buscar, encontrar, identificar aquilo que você mesma disse, aquilo que te interessa mais. Mas a questão fundamental, sabe, é uma questão que eu acho que aí é o papel do professor mesmo, sabe? Isso é fundamental. Eu sou filho de pai e mãe professores. A minha primeira professora, primeiro ano primário na minha época, lá na década de 60, foi minha mãe. E minha mãe é aquela assim, que no primeiro dia de aula, ela deu uma matéria, a gente tinha 2 cadernos. Um caderno que você copiava na classe, e depois você ia para a tua casa e copiava toda a lição em outro caderno mais arrumadinho, sabe? Com a letrinha miozinha, entendeu? Só que pensa bem, eu tinha 7 anos de idade, minha mãe arrancou 3 vezes a folha, entendeu? Até eu fazer direito. Não que ela fosse brava demais, assim, mas era um negócio complicado. Então, assim, eu tenho essa questão do professor em si, assim, na minha família tem gente que é professora. Então, acho que a questão mais importante, e vem muito isso, principalmente porque nós temos acesso às mídias sociais, e quando você tem acesso às mídias, você vê o que falta é exatamente a questão ética. E esse conhecimento sobre ética, sobre respeito, sobre responsabilidade, eu acho que isso, a presença do professor, aquela pessoa que tem esse conhecimento e essa vivência, ela não pode ser substituída. Então, você tem muito com formação, você entra no Google, você pega a informação que você quiser. Eu tenho uma plataforma, por exemplo, que eu acesso material de direito tributário. Eu estou para fazer agora uma como é que fala? Uma pós-graduação em Direito Tributário, e por incrível, eu nem comecei, mas eu já estou fazendo o meu TCC, eu já estou fazendo. Sua pesquisa de campo já está a caminho. Não, já estou. Referências bibliográficas. E outra, eu estou trabalhando uma área que não é a minha, que é a questão da tributação de ente municipal, que é uma coisa que eu gostei de pesquisar, assim como você falou. Sabe aquela coisa de eu quero mais, eu quero conhecer uma coisa que eu não conheço? E aí eu fui vendo uma série de coisas e me interessou isso. E eu fui estou fazendo esse curso. Olha, veja bem, as aulas vão ser dessa forma. Você ter a informação
sabe, online, ela tem duas coisas fundamentais. Uma é que você tem um acesso muito grande, mas você tem que conhecer as fontes, porque nem toda informação é informação fidedigna, e isso não serve para questão só de fake news, não, tá? Não é só uma questão de fake news, é questão de a pessoa, ela não tem capacitação para opinar ou para descrever corretamente determinadas situações, e faz e coloca na internet, e não sei por que cargas d'água, a primeira pesquisa você coloca alguma coisa lá, a primeira pesquisa sai a dele. Aí você acha que aquilo é correto. Então, primeira dica que eu falo com relação à questão do conhecimento. Você vai acessar alguma coisa na internet? Então, por favor, verifique quem é que está escrevendo, verifique se aquela pessoa tem condições ou qualificação para fazer, verifique a bibliografia, sabe? É importante você conhecer quem é que o cara está citando, porque é assim, conhecimento é uma parede onde você junta tijolo em cima de tijolo. Ninguém cria nada do zero, entendeu? Ninguém cria nada do zero. Eu estou criando agora uma teoria maravilhosa, ela está embasada em outras que foram feitas antes de mim. Então, quando você for buscar informação na internet, que você busque informação de qualidade, porque existe, tem. Agora, essa questão, principalmente da responsabilidade, do respeito, da ética, eu acho que é um papel que, dentro da escola, seja ela a escola primária, ou agora não é primária, né? Agora é ensino médio, ensino fundamental, e também nas universidades, e mais do que isso, nas universidades, nas pós-graduações, nos mestrados, doutorados, sabe? Isso é função precípua do mestre, daquele que vai passar as informações. Então, eu vejo muito assim que as pessoas elas têm uma tendência a fazerem as coisas mais ou menos certas, mais ou menos corretas, sabe? Assim, eu não fiz tudo Ctrl+C, Ctrl+V. Eu fiz metade no Ctrl+C, Ctrl+V, o resto foi texto meu, sabe? Então, assim, parou, vamos parar com isso, vamos acabar com isso. Um bom profissional, ele, assim, o profissional, o cara bom mesmo, aquele que tem qualidade, aquele que tem qualidade profissional, ética, ele começa desde cedo, desde como aluno. E lembrando que, como profissional liberal, como o contador, ele vai montar sua empresa, ou vai trabalhar dentro de uma empresa, mas, em geral, ele não só é um contabilista, mas também é um administrador do seu próprio negócio. É um cara que tem que saber negociar, é um cara que tem que saber resolver problemas de relacionamento entre cliente e equipe. Então, assim, o contabilista, e eu acho que isso é uma falha, pelo menos do que eu vi, eu não sei agora, no momento, qual é, mas eu vi isso na minha faculdade de Direito, e também em outras faculdades, que não existe uma matéria ou alguma coisa nesse sentido que habilite vocês, contabilistas, ou outros profissionais, não só naquilo que é o teu conhecimento precípio, que é o da contabilidade em si, mas também dessas questões de administração do próprio negócio, sabe? Porque não é fácil gerenciar isso, não é fácil gerenciar... Eu sei porque eu tenho contato com contadores há mais de 30 anos, sabe? E nem todo cliente é gente boa, sabe? Tem cliente complicado e que você precisa dele, sabe? Você precisa porque ele é um cliente grande, ele tem uma empresa importante, aquilo é importante, aqueles honorários são importantes para você, e você tem que apresentar, gerenciar isso tudo. Então, assim, a tecnologia vai resolver muita coisa, entendeu? Mas não vai resolver isso, sabe? Não vai resolver essas questões pessoais, as questões fundamentais do negócio. Porque, assim, eu posso estar me alongando, mas só para falar uma coisa pequena, que é uma crítica que eu faço
muito a boa parte, não a todos, mas a boa parte dos escritórios de contabilidade, eles remuneram muito mal, eles não dão uma qualificação, eles pegam uma pessoa e colocam para fazer determinada coisa sem dar a ela o conhecimento, a qualificação que ela precisa para fazê-lo. E ela não incentiva o conhecimento daquele colaborador e não remunera suficientemente bem para ter um trabalho efetivamente de qualidade. Claro que isso é um problema que acontece em quase todos os lugares no país, entendeu? Mas que é uma coisa que tem que ser levada em consideração, entendeu? Então, assim, eu acho que a tecnologia vai ajudar e muito, e é divisor de água, sim, para todos nós. Isso que está acontecendo aqui, eu vou fazer 60 anos, eu nunca vi, nem perto, nem nada mais ou menos parecido. Acho que vocês também não viram. Então, assim, essa é uma experiência que vai marcar essa geração, todas as pessoas, não é uma geração, são todas as gerações viventes agora e no futuro, sabe? Porque vai mudar tudo, tudo está mudando e, com certeza, eu espero que seja para melhor. Caramba, hein? Pelo amor de Deus. Edgar, como você vê o futuro da profissão contábil nos dias de hoje? Bom, eu vejo assim, eu vejo com muita, assim, como é que eu posso explicar? Eu vejo bastante, com muita dificuldade, sabe? Não é dificuldade, com muito... me faltando a palavra, muitos percalços ainda para se tornar uma profissão que tenha o reconhecimento que deveria ter. Eu, como trabalho há quase 35 anos com a Receita Federal, entendeu? E tenho contato com os contadores, e tenho contatos com empresas, e tenho contatos com pessoas físicas, sei da importância de um contabilista e de um bom contabilista para a boa vida financeira, seja de uma pessoa física, de uma pessoa jurídica, sabe? Os caras falam assim, eu vou falar muito de advogado, porque eu tenho essa visão, né? Falar um advogado pode acabar com a tua empresa, sabe? Ele pode acabar em alguns anos. Um contador pode acabar em 3 declarações que ele apresenta errada ali, entendeu? Sabe? Então, assim, eu acho que, como eu disse lá na primeira vez, sabe, que o contabilista ele não é só importante para as grandes empresas, é importante para todas, para todo e qualquer empreendedor. O conhecimento contábil é bom e importante para todo mundo. Então, eu vejo que existem ainda muitos percalços a serem transpostos para que a contabilidade ela tenha o seu reconhecimento pela sociedade como uma profissão extremamente importante. Extremamente importante, entendeu? A Receita Federal, por exemplo, ela depende das informações prestadas pelos contribuintes através de quem? Quem que presta as informações? Essas informações são prestadas pelos contabilistas, entendeu? A qualidade dessas informações, sabe, depende da qualidade desses contabilistas. E essas informações, elas não servem apenas e tão somente para a gente pegar e ficar cobrando Deus de todo mundo. Elas também servem para prestar informações, por exemplo, para o Ministério da Economia, para que ele trabalhe políticas públicas, entendeu? Sabe? Então, assim, as informações que vocês prestam, que os contabilistas prestam para o fisco, para o INSS, para os outros órgãos municipais e estaduais, eles não servem apenas e tão somente para uma informação para servir de tributação, para que a gente possa lançar tributos, mas servem também para alavancar uma série de políticas públicas. Entendeu? Então, não só é importante para a empresa, não só é importante para a pessoa física, mas é importante para o Estado também. Existe uma função social extremamente importante e que hoje, e desde que eu me conheço, não é levada em consideração. É muito comum a pessoa dar um valor maior para a opinião de um advogado do que a opinião de um contabilista. E eu estou acostumado a ver isso, e a maior parte das vezes, na verdade,
A informação do contabilista é a informação correta, e do advogado não é. Não estou aqui criticando os advogados e nem enaltecendo todos os contabilistas. É que, como eu disse, na área tributária, que é a minha área, muito poucos são realmente tributaristas, sabe? São pessoas que trabalham em várias áreas e também fazem tributário. No caso do contador, ele faz aquele serviço todo santo dia. Então, sabe, se ele for um bom profissional, que busque informação, que não fique sentado em cima das informações que tem, mas que busque novas informações, novas tecnologias, novo conhecimento. Tem gente que até hoje não tem certificado digital e se diz contador. Então, sabe, é claro que isso vai criar condições para que esse contabilista seja reconhecido não só pelas empresas e pelo fisco, mas pela sociedade como importante. E nesse caso, por exemplo, a campanha da destinação, da declaração do imposto de renda, em várias cidades, aqui em Poços de Caldas também, em várias cidades, está sendo trabalhado junto às câmaras vereadores para que haja algum tipo de menção honrosa, algum tipo de premiação, não é exatamente prêmio, não é o nome, mas algum tipo de homenagem àquele contabilista que consegue convencer e trabalhar os seus clientes para que haja uma destinação para a cidade, entendeu? Então, isso é uma forma de que a cidade entenda que aquela função do contabilista é extremamente importante para as crianças, para os adolescentes, para os idosos, porque ele é que faz todo o trabalho de convencimento dos contribuintes para que façam essa destinação. Então, respondendo a tua pergunta, Sandra, eu vejo assim que existem obstáculos, existem dificuldades, mas que eu creio que esse trabalho, como vocês que são do NAF, e assim como o NAF está crescendo no Brasil inteiro, e as universidades, as faculdades, elas encampem, assim como as de vocês, encampou a ideia do NAF, entendeu? A faculdade que trouxer para dentro, realmente encarar que o NAF tem que fazer parte da estrutura daquele curso, vai dar condições para que os alunos dessa faculdade tenham um ganho de conhecimento, um ganho de experiência, porque o NAF, além de conhecimento, ele dá uma experiência que eu falo muito que acontece aqui com os estagiários aqui no CAC, aqui no atendimento. A gente cria casca, a gente aprende a dizer não, a gente aprende a ouvir, a gente aprende a ser compreensivo, a gente aprende a ser assertivo, a gente aprende a colocar limites e a gente recebe, sabe, das pessoas uma resposta que é muito, muito, muito bacana. Quando você consegue fazer aquele serviço para aquela pessoa hipossuficiente e ela dá o retorno, é um prazer, é uma alegria. Eu, como servidor público, sabe, que sou servidor público, eu não sou aquele que todo mundo fala que não faz nada, eu sou aquele que trabalha e trabalha bastante, entendeu? E não estou aqui fazendo nenhuma graça, é que sou assim há muitos anos mesmo, quem me conhece sabe como é que eu sou. Então, assim, aquele momento onde a pessoa pega e te dá um abraço, quando puder, agora não, entendeu? Te dá um abraço e te agradece por um serviço que você fez, que não é mais que, no meu caso, não é mais que a minha obrigação, mas no caso de vocês, realmente mais interessante, é mais legal, porque obrigação vocês não têm nenhuma de estar fazendo. Então, assim, a gente, além de criar essa casca, de conseguir aprender a falar com as pessoas, porque muitas pessoas, quando vão para o NAF, no primeiro momento de atendimento, quando havia atendimento presencial, principalmente, a pessoa ficava vermelha, azul, rosa, e não saía uma palavra. É verdade ou não é verdade? É isso ou não é isso? A gente fica sem graça, não sabe por onde termina. Isso. E tem gente que não é tão bacana, tem gente que é bem complicadinha, entendeu? E passado um tempo, você consegue, sabe? Você consegue levar aquilo. Você sabe quando a pessoa vai dar problema, que tipo de atitude você tem que ter. Então, esse conhecimento é um conhecimento que nenhuma faculdade vai dar. Esse conhecimento, nenhuma faculdade vai te preparar.
porque esse é um conhecimento prático não da atividade contábil, mas da atividade de relacionamento interpessoal, que muitas vezes a pessoa vai ter que fazer curso para aprender como é que deve falar, como é que deve agir, e que, na verdade, vocês no NAF, aqueles estagiários que estão na Receita, vão aprender, e não só na Receita, em outros órgãos também. Meu filho, por exemplo, ele está na Defensoria Pública, ele faz direito, então ele também passa pela mesma coisa. No primeiro momento, você não sabe o que fazer. Depois de um certo tempo, você sabe exatamente que tipo de atitude você deve tomar naquela ou naquela outra situação. Então, essas coisas são muito importantes e eu tenho certeza que o NAF é uma ferramenta, é um projeto que vai dar às faculdades condições de melhor trabalhar os seus alunos, dar mais conhecimento, mas não abre mão daquilo que eu falei lá atrás, da informação do professor, principalmente na questão da ética, do respeito, a cidadania, sabe, o respeito, a incutar nas pessoas e nos alunos que não existem apenas direitos. Direitos são extremamente importantes e devem ser preservados e devem ser realmente defendidos. Muitos deles a qualquer preço, como direito à vida, sabe, que muitas vezes, e para muita gente, não está sendo dada essa garantia. Mas os deveres, entendeu? Que nada nessa vida vem de graça, e que nós temos deveres, sim, e que eles são a base desses direitos que nós colocamos, entendeu? Que nós colocamos sempre na frente. Eu tenho direito de, né? Eu tenho direito de falar isso, eu tenho direito de cobrar isso, eu tenho direito de pedir isso, eu tenho direito daquilo. Mas a primeira pergunta é, será que eu, antes de pedir, eu fiz aquilo que eu deveria ter feito? Essa informação com relação aos direitos, aos deveres, à questão ética, eu acho que é fundamental você ter alguém como um professor, como um mestre mesmo, sabe? Então, eu acho que tudo para isso vai permanecer, tá bom? Bem, Edgar, eu só tenho a agradecer. É engraçado, assim, porque a gente vai acompanhando, né, as conversas, os bate-papos com profissionais, assim, bem distintos, áreas bem diferentes mesmo, e a gente sempre escuta a mesma coisa, né? Essa necessidade de ampliar a visão, de se ver como um profissional diferente, e que a gente sabe que tem que partir de nós mesmos. A classe contabilista, ela precisa se enxergar da forma do que ela realmente representa, né? E aqueles profissionais que conseguem fazer isso tem uma alavancagem assim incrível na carreira, que a gente também tem outros convidados de profissionais que formaram há pouco tempo, abriram sua empresa de contabilidade e estão, assim, num nível altíssimo, assim, ultrapassaram todos aqueles outros contadores mais antigos da cidade por se adaptar, por conseguir se enxergar, por fazer essa postura de gestão, né, que a gente tanto vem falando, dessa necessidade do contador saber gerenciar as informações que tem em mãos, e não só tê-las. Perfeito. Você falou muito bem, é isso mesmo, sabe? Você tem que aprender a gerenciar isso, e só para terminar mesmo, assim, eu falo, você me desculpa a forma que eu exponho as coisas, eu não sou muito sério, sabe? Eu não sou assim, né? Não sou aquele gosta do bate-papo, gravata, sabe? Falando muito assim, sabe? Eu realmente não tenho esse perfil. Então, até quando o Henrique me falou, eu falei, tem certeza? Tem certeza? Posso ir? Entendeu? Mas até que não falei tanta bobagem, falei mais ou menos, então. O que você falou é importante, que eu mencionei, mas eu esqueci de falar, que esse reconhecimento pela sociedade, ele tem como primeiro passo que o próprio contabilista tenha essa noção da importância que ele tem para a sociedade.
sabe? Da importância que ele tem. O que eu vejo muitas vezes é em inglês tem uma expressão dog eat dog, entendeu? É cachorro comendo cachorro, sabe? Assim, é, é meio autofágico, sabe? Assim, a relação dos contabilistas entre si. Entendeu? Em muitos lugares, por exemplo, eu vejo questões como sindicatos de contabilistas que não conversam com os representantes do CRC. Então, a classe fica completamente perdida e para que lado que vai. Então, se um evento tem eu não participo porque isso está de um lado ou está do outro. Então, são questões que são muito complicadas. Existem outras situações onde os próprios contabilistas, eles, e alguns que normalmente têm muito pouca qualidade de serviço, eles aviltam os honorários, sabe, de forma a obter clientes, então existem algumas circunstâncias, situações que devem ser melhor discutidas dentro da classe, entendeu? Que o CRC e os sindicatos, eles devem discutir com mais clareza, com mais amplitude, tá? Para que possa realmente fortalecer essa classe, que eu acho, como eu digo, eu tenho muitos amigos contabilistas, hoje mesmo falei com o presidente do sindicato aqui de Poços e falei com o de Pouso Alegre hoje, né? Então, assim, e são parceiros da Receita, no sentido de buscarem, sabe, assim, sempre uma informação e também sugestões. Vou dar um exemplo para vocês, a questão do DARF da destinação da pessoa física. Ele vinha sem código de barra. Isso cria uma dificuldade para quem está fazendo a destinação, porque quando o contabilista passa, por exemplo, a guia do 0211, que é o imposto de renda normal, com código de barra, ele paga ali da casa dele com celular ou coisa que valha, o outro ele tem que ir no banco, ele tem que ir fazer ou mesmo que ele consiga pagar, com uma dificuldade. Olha, me desculpa, mas se nós queremos que mais pessoas destinem, nós temos que simplificar e isso já foi para a coordenação específica que cuida dessa área por sugestão de contabilistas. Foram os próprios contabilistas aqui em Poços, nós tivemos o Otorino que fez isso, mas eu sei que em Alfenas também fizeram, entendeu? Que questionaram, sabe? Então, assim, o contabilista, ele é um parceiro da Receita Federal, sabe? A gente tem, cada um no seu quadrado, cada um com a sua especificidade, mas lembrando que o contabilista faz parte da sociedade, faz parte da comunidade, e a Receita Federal é um órgão de Estado que também está aqui para trabalhar em prol da comunidade, da sociedade. Então, por que não nos darmos as mãos, sabe, em projetos como esse, e trabalharmos melhor essa questão das informações. Quanto mais informação a gente puder passar para vocês, mais informações, melhores informações vocês vão passar para a gente, tá bom? E essa troca dá resultado, né? Quero aproveitar e agradecer ao Fernando, ao Michel, ao Henrique, que a gente conseguiu aí ampliar, né, as destinações dos contribuintes de Varginha, teve um aumento em relação ao ano passado, então a gente já viu que essa parceria funciona, né, o NAF, os contadores da cidade e a Receita Federal, juntamente com as vias de comunicação aí, que o pessoal juntou rádio, TV, né, as redes sociais, então a gente viu que dá certo, né, então essa parceria, ela precisa aí perpetuar e seguir, que todo mundo ganha. Eu acho que todo mundo ganha. Principal, todo mundo ganha. Uns conhecimento, uns ganham agilidade, mas no fim dá certo para todo lado. Perfeito, perfeito. E vou falar para você tem um grupo de pessoas aí em Varginha de muita qualidade, você tem, sabe, está capitaneada, a nossa equipe é capitaneada pelo Michel, você conhece, então sabe da qualidade, do trabalho que ele desenvolve, o Henrique é um parceirão,
mas eu vou falar uma palavrinha sobre o Fernando. Tá? O Fernando é uma pessoa que, assim, eu tenho 30 e poucos anos, quase 35 anos de Receita Federal. Esse trabalho que ele fez do guia de atendimento, voltado às pessoas que não estão dentro da Receita, na forma como ele fez, junto, obviamente, com a ajuda de outras pessoas, mas foi ele que começou, ele que montou, ele que fez, criou toda a ferramenta, etc. É uma coisa absolutamente inédita. Sabe? E com uma qualidade e uma, sabe, um toque, assim, sabe, realmente genial. Então, assim, vem aqui, aproveito para falar para vocês que, assim, vocês têm aí o chefe do CAC, vocês é um cara 100% parceiraço e que, sabe, ele está fazendo um bem não só para vocês aí, mas para o Brasil. Para o Brasil. Sabe, esse guia ele vai ser encampado para ir para todo o Brasil, sabe? Então, assim, na hora que você tem uma dúvida, o cara chegou na tua frente no NAF, ou mandou um WhatsApp, ou telefonou e falou o quê? Olha, eu preciso fazer isso, o que que eu faço? Eu entro aqui, mas qual canal que eu vou usar? Isso vai para o chat, vai para a caixa corporativa? Espera um pouquinho, deixa eu olhar aqui. Abre, clica. Isso é caixa corporativa, você tem que fazer isso, isso, isso. Cara, o que você tinha que fazer? Você tinha que pegar e falar, espera aí que eu vou ver. E aí você parava, ligava para um, mandava e-mail para outro, amanhã eu te retorno, sabe? É uma ferramenta, assim, fundamental. Então, aqui vem a público aqui, sabe, para o pessoal de Varginha, agradecer a grande contribuição que o Fernando dá, não só nisso, mas em tudo, que ele não faz só isso, ele faz muito mais do que isso, mas eu que sou um da velha guarda, dou valor e muito valor a esse companheiro aí que é novo e que com certeza vai fazer com que a Receita Federal, não só aqui em Varginha, mas no Brasil, cresça muito. Aqui um abraço para o Fernando, porque realmente esse cara eu sou fã incondicional. O encurtar, né? Encurtar as distâncias. A gente sempre via a Receita muito distante do cidadão, né? De uma forma geral. E o NAF também, ele, falo por mim, né? Ele aproxima, a gente enxerga que ela não tá, ela tá ao alcance das mãos. E assim, eu só tenho a agradecer, porque eu também fui muito bem recebida todas as vezes, em todos os encontros, todos os trabalhos que a gente propõe. É por causa do Henrique que está acontecendo essa conversa, né? Ele que diminuiu parceirão. Esse contato. Então, Edgar, eu só tenho a agradecer. Não tenho palavras pelo tempo, pela troca de experiência, pela conversa, por estar descontraído. Para mim, foi muito bom. Falo de forma bem pessoal mesmo. Me encanta muito. São experiências... me instiga os teus quase 35 anos de federal para quem está formando ainda. Isso, toca. A Receita é um bom lugar para trabalhar, viu, cara? É um bom lugar. E ela vai ser um lugar melhor ainda. Vai ser um lugar muito melhor hoje do que quando eu entrei em 1990. Com certeza é muito melhor. Eu só tenho que agradecer a vocês duas, ao Henrique pelo convite. Espero, né, dentro do possível, ter respondido às questões que vocês colocaram. Eu, às vezes, falo muito, falo bastante, entendeu? Mas é que eu fico meio tenso, assim, sabe? Eu acho, assim, que os contabilistas, eles precisam ter mais garra, sabe? Precisam ter mais, sabe? Se unir mais, entendeu? Sabe? Mas não basta só se unir fazendo um serviço ruim. Tem que se capacitar, tem que ter conhecimento, tem que entender que o mundo mudou, entendeu? E isso, vocês que estão agora aí no NAF e estão saindo da coisa, eu tenho certeza que vocês vão ser profissionais de muita qualidade, tá? Eu agradeço muito, Sandra, tchau, tchau, e vamos embora, né? Vamos fazer. E fico à disposição, se vocês quiserem que alguém que fique falando bobagem, fale muita coisa, eu estou aí, entendeu? Eu falo, aqui nós temos o NAF da Pitágoras, entendeu? O NAF da Pitágoras aqui, ele estava praticamente parado. Aí eu fui atrás do CRAS, numa conversa com a Secretaria de Promoção, e eu vi que havia uma demanda de muita gente de CPF.
vindo lá do CRAS. Aí nós conversamos com o NAF aqui da Pitágoras, que é de faculdade de contabilidade, e conseguimos fazer um bem bolado, de forma que eles criaram um WhatsApp Business, entendeu? Aqui para atender exclusivamente CPF, mas agora estão atendendo tudo quanto é tipo de coisa, porque, já viu, o cara descobriu o WhatsApp e eles estão trabalhando com isso. Então, às vezes, aquilo que eles não conseguem resolver pela internet, eles mesmos já encaminham através de e-mail para a Caixa Corporativa, entendeu? Então, eles estão fazendo isso, então, eles nem apareciam em qualquer lista, eles estavam lá em 100 e, sei lá, 60, tem 150 e estava lá. E eles, agora, na última coisa, eles estão em 42 no Brasil. Claro, não dá para comparar com o Unis nem perto, entendeu? Mas para quem não Mas já é um caminho, já né? estão em oitavo aqui em Minas, em sétimo no sul de Minas, entendeu? Então, assim, a gente é uma ideia que foi trabalhada, e assim, o que eu acho dos NAFs, e isso é uma coisa que eu acho que falta mais, é a troca de informações entre vocês. A gente teve o projeto Students Board, né? Mas que lá eu sei lá. E aí a gente daquilo. Foi bom. A gente já fez outros projetos. Por exemplo, teve uma conversa sobre o CRC que a gente juntou com o NAF Moreira Campos. O Yuri, que por sinal curte, né, todas as postagens que a gente faz no NAF de Varginha. Ele é integrante do NAF Moreira Campos e ele participou com a gente. Foi um contato que eu consegui pelo Student Board. E assim como ele, tem outros. Então, a Receita também está tentando implantar isso de alguma forma, essa união entre os NAFs. Mas eu acho que assim, os NAFs também poderiam saber entre si, sabe? Porque, na verdade, quando eu fiz assim do Student Board, é que assim, não era exatamente isso que eu estava pensando. Então, por exemplo, eu conheço quem desenvolveu isso, sabe? Eu faço parte do grupo de cidadania, entendeu? Então, eu acho a ideia muito interessante, e trabalhar a mídia social é sempre bom, sabe? É sempre legal. E outra, quem está fazendo isso aí são os alunos, não somos nós. Então, sabe, eu acho bacana isso. O que eu estou falando é que, por exemplo, as experiências da forma como vocês montam a estrutura que vocês têm aí, ela pode ser replicada naquilo que for possível em outras faculdades. E veja bem, como você trabalha aquela micro-região, na verdade, você trabalha basicamente uma cidade, ou às vezes, quando é uma cidade polo, uma outra cidade menor que está ali vinculada, não existe competição. Não existe competição, sabe? Você só está simplesmente ampliando, e quanto mais contabilistas qualificados existirem no mercado, entendeu? Significa que os maus contabilistas vão sair do mercado. E mais contabilistas com qualificação no mercado significa que a categoria, como um todo, vai ser mais qualificada, vai ser mais reconhecida, vai ter um melhor trabalho. Então, assim, é claro que existem as peculiaridades, é claro que existe aquela coisa, não vou passar aquilo para ele, porque sabe como é que é, daquela faculdade, disso ou daquilo, mas a gente tem que pensar nisso, porque nós estamos falando, e você mesma disse, entendeu, que tem o contador, o contabilista, ele tem que se reconhecer como um profissional de qualidade, e para que ele possa se reconhecer, ele tem que ter conhecimento, tem que saber o que fazer com conhecimento, entendeu? Porque não basta eu fazer uma DRE, um balanço, sei lá, fazer alguma coisa, e eu não conseguir tirar dali, sabe, as informações que são necessárias para que o administrador ou dono da empresa tome as decisões. Então, não basta eu fazer, eu tenho que saber o que eu estou fazendo, entendeu? Isso não, assim, tratando da contabilidade, vamos dizer assim, a fina, né? A nata, la crème de la crème, que é essa parte contábil mesmo, né? A parte contábil, que é a parte mais divertida, se você pensar bem, entendeu? Pelo menos é o que eu achava, né? Quando eu fazia as minhas aulas de contabilidade. E não era a prestação de informações no dia a dia, fazer uma DCTF, fazer uma GFIP, fazer um E-Social, ou uma, sei lá, uma outra coisa qualquer aí, uma
ECF, ECD, sabe, aquelas coisas todas que vocês fazem. Então, sabe, eu acho que essa troca de informações, por exemplo, o Elias, que é o cara que coordena aqui, ele montou o negócio do WhatsApp Business dele na raça, do jeito dele. Talvez vocês tenham alguma coisa semelhante, outros lugares tenham, que poderiam dar o caminho das pedras, ele teria uma facilidade maior e provavelmente atingiria um público muito maior do que ele está. Porque, na verdade, vamos pôr bem claro, qual é o interesse? O interesse é capacitar o aluno, fazer com que a faculdade tenha um reconhecimento melhor, porque a partir do momento que o aluno é bem qualificado, o mercado de trabalho olha mais para esse aluno, significa que o aluno vindo dessa faculdade, ele tem um up. Então, obviamente, os alunos vão procurar mais essa faculdade, então tudo tem isso, mas, no fundo, é o atendimento da pessoa que está lá embaixo, entendeu? A pessoa que não tem condições de fazer aquele atendimento de outra forma, que não tem condições de pagar, etc, etc. Entendeu? Que, no final das contas, é o que a gente tem que fazer com todo mundo, que o Brasil é um país que precisa disso. Informação. Informação, e precisa que nós ajudemos, cara. A gente precisa ajudar, cara. O Brasil é um país muito pobre, com muita diferença, uma diferença de remuneratória muito grande. Nós temos um quantitativo de pessoas que ganham muito pouco, que tem muito pouco acesso à educação, que tem muito pouco acesso à saúde, tem muito pouco acesso ao conhecimento, e muitas vezes, e a gente viu muito isso ano passado, quando teve o auxílio emergencial, o cara não consegue resolver um problema de CPF, que é uma coisa que a gente gasta 2 minutos para fazer. 2 minutinhos, você vai lá e preenche e faz, acabou, tchau, está feito. E a pessoa, ela não consegue fazer aquilo se ela não tivesse um NAF para resolver, se não tivesse o WhatsApp Business, por exemplo, que é a receita, que foi ideia do Fernando também, entendeu? Que foi ideia do Fernando, entendeu? Sabe, esse cara não ia receber o auxílio emergencial, que significaria para ele e para a família dele a fome. Então, sabe, lembre-se, quando você estiver fazendo esse atendimento dessa pessoa hipossuficiente, lembra que você está fazendo uma ação de cidadania. Uma ação bacana pra caraca. É aquela ação que você fala assim, opa, hoje ganhei uns pontinhos. Hoje ganhei uns pontinhos, cara. Sabe? Hoje eu fiz uma coisa bacana. Que pode ser simplesmente para você um ato banal, sabe? De uma atividade que você faz ali no NAF, ou eu faço aqui na Receita, sabe? Sem muita importância. Mas quando você vê o resultado disso na vida dessa pessoa que você auxiliou, cara, é a hora que você vê que você tem que fazer isso. Nós todos temos que sempre pensar naquele que tem menos, naquele que tem muito menos do que nós e que está numa situação extremamente, principalmente por causa da pandemia, uma situação assim muito de vulnerabilidade assim extrema. Então, quando você fizer um CPF, sabe, se regularizar uma situaçãozinha daquela, você está ajudando o Brasil a melhorar. Você está ajudando a nossa população a ter uma vida melhor. Então, assim, a gente tem que dar valor para aquilo que a gente faz. Você não está simplesmente fazendo um servicinho para você jogar lá e aumentar o número de atendimentos que o Unis fez. Entendeu? Não é mais um número aquilo ali. É muito mais que um número. Aquilo ali pode representar uma mudança na vida da pessoa. Você regulariza um CPF de uma pessoa que está procurando emprego e ela consegue um emprego, se você não tivesse regularizado, ela não teria um emprego. Eu já passei por isso. Aconteceu, o cara voltou 4 meses depois, ele voltou lá, eu olhei, era um rapaz que tinha um cabelo raspado, assim, sabe? Eu reconheci, que eu não sabia o que era, mas eu lembrava que eu tinha atendido ele, porque ele tinha um cabelo bem raspado, sabe assim, sei lá, era meio esquisito. Uma atenção, né? Assim, você memoriza o jeito. Cabelo esquisito, bem esquisito. Aí eu peguei, olhei para ele e falei, tudo bom, como é que tá? Não sabia o nome dele nem nada. Ele falou, não, Edgar, eu queria falar uma coisa para você. Eu falei, o que você tá, o que eu posso ajudar? Ele falou, não, eu não vim fazer atendimento, não. Eu vim te contar que aquele dia que eu saí daqui, eu levei o papel lá no Cine, né, que tem, e naquele dia eu consegui um emprego.
entendeu? Isso foi em 2019, um pouquinho antes de eu sair do CAC, entendeu? Eu consegui emprego, então eu vim aqui te agradecer. Cara, eu vou falar para você, eu caí em choro, eu chorei, velho, não teve como, sabe, assim, eu falei, meu, e para mim tinha sido um atendimento como outro qualquer, que não tinha nem rotina, né? Já vira automático. Automática, você faz um ou outro ali, sem nem, sabe? E o cara, eu fiz questão, eu saí de onde eu estava, fui até ele, dei um abraço nele, fui conversando com ele até lá fora, sabe? Ele me contando do emprego dele, da situação, ele tinha uma filha pequena, deve ter ainda uma filha pequena, né? Sabe? Então, assim, quando vocês fizerem, essa coisa tem que ser colocada também, sabe? Você está fazendo bem. Você está fazendo o bem, sabe? Que muitas vezes... É uma atitude que não tem preço, né? Financeiro. Não tem preço financeiro, sabe? É uma coisa muito gratificante, pessoalmente, que não tem dinheiro no mundo que pague, né? Não tem, isso não tem não, cara, sabe assim, porque, primeiro que assim, como eu falei, para vocês é mais bacana ainda, porque para mim é minha função, eu sou pago para fazer isso, entendeu? Eu estou lá para fazer isso. Não hoje, no momento que eu estou como agente, né, mas quando eu estava lá, como servidor, como atendente, como chefe de atendimento, mas vocês não, vocês poderiam não estar aí. Vocês poderiam não estar aí, ou, como você mesma disse, entendeu? Podia ser uma das pessoas que está no NAF, mas que não, sabe, não está aproveitando o que o NAF pode dar, sabe? Outro estaria ali só para o conhecimento, só para a informação, só para isso, só para aquilo, mas mesmo esse, quando fizer, está fazendo bem. E isso é o mais importante. Pessoal, beijo para vocês. Obrigada, Edgar. Tá? Estou à disposição, tá? Quando vocês quiserem, precisar de alguma coisa aí, fala para o Henrique, ele me chama e eu enrolo mais vocês um tanto, tá bom? Não, você tem o WhatsApp também, sempre que você quiser falar alguma coisa, que a gente poste alguma coisa, essa parceria com a Receita é sempre bem-vinda, independente do município, viu? Nós também estamos à disposição. Ah, beleza. Um beijo para vocês duas, tá? Foi um prazer, sabe, muito grande conhecê-las e estou aqui, como eu disse, à disposição de vocês, tá? Um abraço bem grande. Não esqueça de mandar o vídeo para passar lá para eles. Eu vou fazer uma edição, tirar algumas coisas. A gente posta na íntegra, porque a gente gosta dessa prova. Vou fazer uma edição. Tá bom? Um abração. Tchau para vocês. Tchau. Obrigada.